Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, meus amigos de todo o Brasil, vocês que estão aí nessa caminhada junto comigo. Eu agradeço a vocês por tudo, agradeço a vocês pelo apoio que vocês têm me dado, que Deus abençoe a todos vocês. Meus irmãos, peço a vocês que dêem um joinha para mim aí, para me ajudar, é muito importante para mim. Você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Peça a seus amigos para se inscrever, para me ajudar a chegar na marca dos 1000 inscritos, né? Eu já passei dos 700, então a gente agora ela vai, graças a Deus, vai subindo. E com a ajuda de vocês a gente vai longe. Meus irmãos, estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui gravando mais um vídeo. E o vídeo que eu quero gravar hoje é para desmascarar mais uma falácia do corpo governante. Hoje eu quero falar sobre o nome Testemunhas de Jeová, né? Será que existe testemunha de Jeová? Evidente que não. Agora eu vou explicar por que não. Eu vou explicar aqui, eu vou falar de vários motivos porque não existe testemunha de Jeová. Primeiramente, o nome de Deus não é Jeová. Ninguém pode provar isso para a gente, que o nome de Deus é Jeová. Isso aí é uma invenção. Então, eles não são testemunha de Jeová. Eles são testemunha de uma invenção. Isso sim. Ninguém sabe a pronúncia do nome de Deus. Agora, como é que você pode ser testemunha de uma coisa se você nem sabe se o nome daquela pessoa que você está testemunhando para ele, se o nome daquela pessoa é aquele nome o qual você está pronunciando? Você não sabe nada, né? Agora, suponhamos que o nome de Deus seja Jeová. Vamos fazer de conta, fazer igual o Cito Pica-Pau Amarelo. Vamos fazer de conta que o nome de Deus seja Jeová. Se o nome de Deus fosse Jeová, as testemunhas de Jeová, então, não seriam os judeus, ou seja, as pessoas nascidas lá em Israel? Não seria? Eu vou explicar por que é que eu falo que seria. Quando Deus inspirou o profeta Isaías a escrever aquelas palavras ali registradas no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10, Deus falou aquelas palavras por volta do ano 740 antes de Cristo. 740 antes de Cristo. Portanto, meus irmãos, tem mais ou menos por volta de 2760 aproximado aí que essas palavras foram escritas. Essas palavras foram escritas, não foram para os judeus? Para pessoas, né? Para a pessoa dizer hoje que ele é testemunha de Jeová, só tem uma coisa: só se ele admitir que ele não é cristão. Se ele admitir que ele não é cristão, quem sabe, né? Porque não tem como ser cristão e testemunha de Jeová ao mesmo tempo. Eu vou explicar por quê. Essa história de testemunha de Jeová é uma tremenda de uma heresia. Eu vou explicar usando a Bíblia e as palavras de Jesus, né? Para mostrar que não há possibilidade da pessoa ser cristão e testemunha de Jeová. Primeiramente, as atuais pessoas que se dizem testemunha de Jeová, elas não são cristãs, porque elas não acreditam em Cristo. Segundo, se você for cristão, se você for cristão, mesmo que você seja nascido lá em Israel, mas se você converteu ao cristianismo, mesmo que você nasceu em Israel, mas se você converteu ao cristianismo, você não pode dizer que é testemunha de Jeová. Não pode. É simples assim. Veja por quê. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus disse
a seus discípulos. Veja o que Jesus disse aos discípulos: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas de mim. E sereis testemunhas de mim, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora veja, meus irmãos, vamos esquadrinhar esse texto direitinho para a gente entender ele, né? Jesus disse que seus discípulos receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas dele. Portanto, o cristão, não importa em que país que ele nasceu, ele é testemunha de Jesus. Ele não é testemunha de Jeová. Cristão é testemunha de Jesus, né? Ele é testemunha. Agora veja, meus irmãos, veja que Jesus não disse testemunha de Jeová. Jesus disse testemunha dele. Sereis testemunhas de mim. Jesus disse que seriam testemunhas dele, né? Não seria testemunha de Jeová, não. Outro ponto importante, ele disse, é que Jerusalém, Judéia e Samaria seria testemunho dele. Então quer dizer que naquele tempo ali, as pessoas que Jesus falou essas palavras para eles, eram todos nascidos lá em Israel. E Jesus disse que eles seriam testemunhas de Jesus. Então, meus irmãos, portanto, pode-se dizer testemunha de Jeová, se é que o nome de Deus fosse Jeová, pessoas, os judeus, pessoas nascidas lá em Israel e que não são cristãos, porque se eles for cristãos, eles têm que ser testemunha de Jesus. Eles não têm como ser cristão e testemunhas de Jeová. Se os discípulos que são israelitas, então, se os seus discípulos eram israelitas, seriam também testemunhas dele em Jerusalém, Judéia e Samaria. Isso quer dizer o que eu acabei de dizer, que independente de onde você nasceu, independente do país que você nasceu, se você nasceu em Israel, se você nasceu aonde foi, mas se você é cristão, você é testemunha de Jesus. É testemunha de Jesus. Não importa o país onde você nasceu, onde você nasceu e onde você vive. Isso mostra que é impossível a pessoa ser cristão e testemunha de Jeová, né? Ou ele é cristão ou ele é testemunha de Jeová, né? Agora, quanto a nós cristãos, quanto a nós que somos cristãos, nós aguardamos as promessas de Cristo, as promessas que Cristo tem para nós na sua palavra, a Bíblia, na palavra de Deus. Agora, as testemunhas de Jeová, em que eles baseiam as supostas testemunhas de Jeová? Em que elas baseiam as palavras delas? As palavras que, aliás, em que eles baseiam a esperança deles? Porque eles não acreditam em Cristo. Em que eles baseiam a esperança deles? Se a esperança que nós temos, a esperança que a Bíblia oferece para nós, é a esperança que Cristo nos trouxe com a sua morte e a sua ressurreição. Então eu não entendo, né? Então isso mostra que não existe testemunha de Jeová, só se for os judeus, aqueles que não acreditam em Cristo. E deixando claro que Jeová nunca foi o nome de Deus e nunca será. Então, portanto, isso aí não passa de heresia.